orar. Olhe do seu lado, da sua esquerda, da sua direita, à sua frente, à sua trás. Hoje eu queria começar por uma pergunta. Ou qual o nome que a dor já nos deu? Percebemos? Qual é o nome que a dor já nos deu? Ou a dor, ou o mundo, ou as circunstâncias. Alguns de nós tivemos alcunhas. Sim ou não? Sim ou não? Alguns de nós deram-nos nome de dor. Uns cabeçudo. Sim ou não? Outros foram chamados de mulherengo, dependendo da circunstância, do momento. Eu, quando estava a preparar esta palavra, eu me lembrei que eu também já tive alguns nomes. Quando eu era criança, eu me lembrei que me chamava atenção. Quando terminar o culto, esqueçam. Amém? Quando eu era criança, alguém me chamou de Mafalda. Quem lembra? Quem é desse tempo de Mafalda, de desenhos animados? Mafalda, ainda bem que sou eu. E a Mafalda era um desenho animado de uma menina muito feinha mesmo. E ela era cabeluda. Naquele tempo, eu não gostava de pentear. E nós não tínhamos a possibilidade que hoje temos. Louvado seja Deus, meninas, agradeçam a Deus, porque nós não tínhamos o privilégio de ter creme de pentear. Então eu não gostava de pentear. Estava sempre com o cabelo despenteado de qualquer maneira. E um amigo passou-me a chamar de Mafalda. Aquele nome me incomodava. E comecei a tentar disfarçar o cabelo por causa daquele nome. Ou eu tentava amarrar, ou tentava trançar, para que eu não ficasse com o cabelo daquela forma, parecendo a Mafalda. E a Mafalda era feinha. Feinha. E aquilo me incomodava. Então eu acredito que muitos de nós, em algum momento, fomos chamados por algum nome. Ou nome de dor, ou nome que o mundo nos deu, às vezes até familiar. Mas eu queria trazer aqui também que na Bíblia havia um homem chamado Jabez. Alguém já leu essa passagem? Aleluia, glória a Deus. Poucos. Jabez era um nome que tinha um significado. O nome Jabez significava doloroso, dor. E podemos encontrar em 1 Crônicas 4, 9. A Bíblia diz que foi a sua mãe que lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores dei à luz. E esse foi o nome que ele cresceu ouvindo. Jabez. Dor. Dado pela sua própria mãe. Vocês já imaginaram uma criança crescer ouvindo aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor, aquele que dá dor? E assim foi a vida de Jabez, crescendo, ouvindo o nome de dor. Imagina, dor, vai buscar água. Dor, está na hora de tomar banho. Doloroso.
vai estudar. Dor, dor, dor. O tempo todo. Seja em casa, seja na rua, seja na escola. Dor. Era o nome que foi dado pela sua própria mãe. Mas Jabez se recusou a aceitar esse destino. A Bíblia diz que ele foi mais honrado, ilustre na sua família. Se continuarmos a ler aqui, 1 Crônica 9, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Amém? Não porque ele teve mais oportunidades que a sua família, não porque a vida foi fácil, mas porque ele decidiu clamar. Em um mundo que o definiu pela dor, ele decidiu se definir pela fé. Amém? 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 Aleluia! Então, um dia ele fez uma oração simples, porém explosiva, e invocou a Deus dizendo, eu vou ler na minha versão. 1 Crônicas 4, versículo 10. Abençoa-me, Senhor, e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de mal e livrando-me de dores. Isso não era uma oração comum, era uma oração de alguém que gritava, que se recusava a permanecer naquela situação. Era Jabez dizendo, minha história não termina o que disseram sobre mim. Ele não aceitou que seu nome dor definisse o seu futuro. E sabe o que mais poderoso? Deus respondeu. Quando continuamos a ler, ainda no versículo 10, assim diz a palavra de Deus. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, isso muda tudo. Amém? Porque mostra que não importa como eu e você começamos. Não importa o que nos chamaram. Não importa o que disseram de nós. Importa como eu e você vamos clamar aos pés do Senhor. Importa qual é o nome que Deus nos dá. Isso é que importa nas nossas vidas. Amém? Irmãos, quando eu fui ler, eu tive a oportunidade de estudar e ler sobre aquilo que Deus nos diz que nós somos. A nossa identidade em Deus. E quando eu comecei a ler, eu tive a oportunidade de estudar o que Deus diz que nós somos. E eu fui encontrar coisas maravilhosas. A palavra do Senhor diz-nos que nós somos filhos, em 1 João 3:1. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros, em Romanos 8:17. A palavra de Deus diz que nós somos oliveiras verdejantes, em Salmos 52:8. Ainda diz que somos a menina dos seus olhos. Os meninos podem dizer meninos, amém? Ainda a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, ramo da videira. E tem muito
muito mais na palavra de Deus. E todo nome que Deus nos chama é um nome que nos eleva, que nos abençoa, mas não que nos faz dano, não que nos diminua. Amém? Por isso, irmãos, não importa o nome que nos deram, importa o nome que nós decidimos clamar para o Senhor. Amém? Diante de todas essas características, eu me prendi em uma que me chamou muito a atenção, que eu tive a oportunidade de estudar na identidade, a nossa identidade em Deus, que é: nós somos oliveira. Alguém já teve oportunidade de saber o que simboliza a oliveira? Será que alguém já teve oportunidade de saber ou estudar o símbolo da oliveira? Ou as características da oliveira? Levanta a mão. Aleluia, meu marido, preguei para ele antes. Glória a Deus. Quando eu fui estudar o símbolo da oliveira e as características da oliveira, que o Senhor diz que nós somos, gente, eu fiquei uau. Digam todos uau. Uau. Eu vou fazer uma pequena dinâmica agora. Amém? Cada característica que eu disser da oliveira e for impactante para você, vocês vão dizer uau. Amém? Uau. Amém? Conhecendo a oliveira, de onde tiramos o óleo da unção. A oliveira é considerada uma árvore valiosa, símbolo de beleza, força, resiliência e renovação. Bênção divina e prosperidade. Assim é considerada a oliveira. Juntamente com a vinha, era a maior fonte de riqueza da nação de Israel. Atenção, ouçam esta característica. Cresce em qualquer lugar e em qualquer clima. É uma árvore capaz de se regenerar e se autoproteger. É frondosa. Pode ter até 20 metros de altura. Tem capacidade incrível de se regenerar, mesmo que o tronco seja cortado, queimado ou muito danificado. As raízes continuam vivas e podem dar origem a novos rebentos. Foi a única árvore que resistiu ao dilúvio. Uau! Segundo pesquisas, é considerada um antibiótico da natureza. Segundo pesquisas, as folhas e os ramos são utilizadas em antibiótico que impedem a sobrevivência de bactérias, fungos e vírus. Até as árvores doentes lançam novos ramos. Dela extraímos o azeite. Aleluia. Foi encontrado nas escavações em Israel botija aproximadamente 2000 anos e o azeite estava em perfeito estado. Uau! O azeite não se estraga. O azeite tem vitamina A, D, K e E. Poderoso antioxidante.
Uau! 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 Irmãos, talvez você chegou aqui cansado, com um sorriso no rosto, mas por dentro gritando, chorando. Mas hoje Jesus te trouxe até aqui para te lembrar que eu e você somos como a oliveira, verdejantes, plantadas na casa do Senhor. Amém? Talvez o mundo tenha te chamado de fracasso. Talvez disseram que você não ia conseguir. Talvez sua história começou com dor. Mas você pode fazer algo diferente, como Jabez fez, clamar para o Senhor. Eu também me lembrei, quando preparava esta palavra, nosso casamento não começou bem, nós não tínhamos Deus. E quando nós casamos, foram lançadas muitas palavras para nós, que nós não íamos dar certo, que o nosso casamento não ia durar, que era fogo de artifício. Mas um dia Jesus entrou na nossa casa, na nossa vida, e nós clamamos ao Senhor. Foi preciso dois quererem, porque não precisava, não era difícil se fosse só um. Houve necessidade de nós dois nos rendermos ao Senhor e dizer: queremos tentar mais uma vez. O Senhor entrou na nossa casa através de mim, mas alcançou toda a nossa família para a glória do seu santo nome. E nós não aceitamos o que diziam de nós. Por um momento, o nosso casamento caiu. Quase íamos nos divorciar, como eu já contei aqui algumas vezes. Mas no momento que começou por mim, clamando ao Senhor, o Senhor fez muito mais do que eu pedi ou pensei. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor pode mudar, assim como mudou a vida, a história de Jabez, assim como mudou a minha vida, a nossa casa, o Senhor pode mudar a vida de todos nós aqui. Desde que nós clamemos de um coração contrito, quebrantado, rendido. Irmãos, importa como nós vamos ao Senhor, com humildade. Às vezes nós vamos lá sem nenhuma redenção, sem nenhuma humildade. A própria Bíblia diz: vocês pedem, mas não recebem, porque não sabemos pedir. Aleluia. Que você hoje possa levantar a mão e dizer: Senhor, muda a minha história. Amém. Amém. Eu agora queria fazer uma dinâmica, da qual ia pedir silêncio. Hoje estamos com as crianças bem calmas, graças a Deus. Eu ia pedir que as crianças sentassem, todas as crianças. Crianças estão aí atrás? Eu vou pedir que todas as crianças sentassem. E que pudéssemos ficar um tempinho de silêncio. Nós vamos fazer uma dinâmica diferente hoje, com a permissão dos meus pastores. Nós vamos fazer uma dinâmica de uma pequena viagem imaginária. Eu queria pedir que cada um se descontraísse um pouquinho. Levanta o seu braço, mexe o seu pescoço, descontraia-se um pouco. Tudo que eu for dizer,
Você imagine estando nesse momento. Amém? Traga à existência esse momento. Eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Respire fundo, bem fundo. Imagine que você está caminhando numa estrada estreita. Traga à existência essa estrada. Traga à existência você caminhando. Você está caminhando numa estrada estreita, alcatroada. Mas você está carregando peso, preocupações, dores, responsabilidades, problemas, rejeição, escassez, dívidas, problemas no campo do casamento, problemas com familiares, falta de emprego. Você carrega muito peso ao caminhar nessa estrada. Ninguém vê, mas você sente. Você continua caminhando nessa estrada estreita, alcatroada. E agora, à distância, você vê um portão. Um portão branco. E você vai se aproximando cada vez mais. Você chega até o portão. E você abre esse portão. Quando você abre esse portão, você entra e encontra um jardim lindo, colorido, e você continua andando pelo jardim carregando o peso, todo o peso. E você começa a se sentir cansado. Continua a andar com esse peso pelo jardim lindo. Você vai sentindo os pássaros cantando. E quando você vai caminhando pelo jardim, na frente tem uma cascata. Tem uma fonte de água escorrendo, linda. E bem do lado tem uma árvore grande, cheia de frutos vermelhos. E tem alguém debaixo dessa árvore. Mas você não consegue ver quem é. Você continua andando com o peso. Cansado. Você se aproxima mais. E
e você vê é Jesus. Ele está ali te esperando, sem pressa, sem julgamento, apenas com amor. E Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se ajoelha e agora devagar você começa a entregar. Entrega tudo que pesa. Um por um. O que você não consegue resolver, o que te preocupa, o cansaço que ninguém vê, as lágrimas escondidas, as batalhas silenciosas, um por um, você vai tirando e colocando aos pés de Jesus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a sobrecarga, toda a dor, toda a insegurança, coloque aos pés de Jesus. Tira todo o peso que você carregou até chegar a Ele. Um por um. Enquanto você vai tirando, você consegue começar a sentir um alívio. Comece a sentir um alívio. Pois deixaste todo o peso aos pés do Senhor. Sinta o alívio. Pai, em nome de Jesus, olha para cada pessoa aqui. Só Tu conheces tudo que cada um entregou. Pai, neste momento nós tomamos posse da verdadeira paz que só vem do Senhor, do descanso, do renovo. Que cada pessoa saia daqui leve, fortalecida, curada. Assim como o Senhor abençoou Jabez, Senhor, nos abençoe também. Onde estava estreito, Senhor, alarga, Pai. Alarga o nosso território. Que a Sua mão seja conosco todos os dias. Não nos deixes caminhar sós. Segura-nos, guia-nos, direciona-nos. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda aflição, de toda dor. Senhor, muda a nossa história. Assim, Senhor, como o Senhor fez com Jabez, transformando ele de dor para honrado. Faça, Senhor, conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui com esta palavra. Lutas, sim, vamos ter.
mas que a nossa posição seja como de Jabes. Não aceitar. Entre na luta, como a palavra diz, mais que vencedor. Amém? Amém? Que de hoje você tenha entrado aqui com dor, mas você saia daqui com o nome abençoado. Amém? Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. O Deus que muda as circunstâncias. Aleluia. O nome, diga para teu irmão, o teu nome é a sua identidade. Não aceite qualquer nome. Glória a Deus. Agora nós vamos orar e mudar estes nomes. Depois que você encontrou o Senhor Jesus lá à sua espera, e você vai batalhar. Glória a Deus. Às vezes nós não damos conta dessas coisas. As pessoas falam a brincar, mas estão a lançar maldição na sua vida. Estão a dar nomes que você vai passar a sentir o peso desses nomes. Por isso que nós ensinamos que muito cuidado quando você está zangado, chama nome. As crianças, sei lá, ou seu marido, ou sua esposa. Se Satanás pode entrar em nossas vidas em sonho quando estamos a dormir, pode influenciar as nossas vidas. Imagine um nome que você lança com raiva, com rancores. Levanta sua mão mais uma vez. Diga em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Qualquer nome que tenha sido dado a mim, a minha casa, a minha família, em nome do Senhor Jesus, eu cancelo, eu rejeito. Pai, todo nome, seja de família, seja de tribo, seja da infância, seja proveniente de amigos, que tenham me dado, ou que tenham nos dado, em nome do Senhor Jesus, através do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, e eu cancelo, em nome do Senhor Jesus, eu recebo o nome que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Eu fui chamado em Cristo, em nome de Jesus. Eu fui redimido, eu sou redimido em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho nova vida, eu sou vivo em Deus por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho a vida eterna, eu fui santificado em nome do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso, eu sou uma nova criatura, eu sou a justiça de Deus,
Eu sou liberto de Cristo. Eu fui crucificado com Cristo e ressuscitei com Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu sou herdeiro de Deus. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Eu estou assentado em lugares celestiais. Em Cristo, eu sou escolhido. Em nome de Jesus, eu sou herdeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu fui criado à imagem e sou a semelhança de Cristo. Em nome de Jesus, eu tenho a ousadia de Cristo. Em nome de Jesus, eu regozijo em Cristo. Em nome de Jesus, eu tenho e sou a marca de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu sou fortalecido em Cristo. Em nome de Jesus, eu sou completo em Cristo. Em nome de Jesus, eu estou escondido em Cristo. Em nome de Jesus, a vida que tenho é de Cristo. Em nome de Jesus, eu sou e tenho a mente de Cristo. Eu sou parceiro de Cristo, perseverado em Cristo. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Esses são os seus nomes. Esses são os seus nomes. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Lança fora todos os nomes. Preguiçoso, malandro, prostituto, prostituta, adúltero. Lança fora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, lança fora. Em nome do Senhor Jesus, lança fora. Eu lanço fora. Eu coloco o nome de Jesus sobre mim, sobre meus filhos. Você não é drogado. Em nome de Jesus, lança fora esse nome. Você é redimido. Você não é ladrão. Lança fora esse nome. Rejeita, 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 rejeita. Eu lanço fora os nomes de família. Eu lanço fora que não estão de acordo com a vida de Deus. Eu lanço fora. Fora de mim, fora de mim, fora de mim, fora de mim. Toda a influência de qualquer nome. Toda a influência de qualquer nome fora de mim. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.